eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Que Deus abençoe a todos que estão conosco neste momento, você que vai junto comigo meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir então a palavra de Deus, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco com toda a igreja a respeito desta palavra que nós acabamos de fazer a leitura. Nós estaremos dando início a uma nova campanha de oração, a um novo propósito de oração. Já há alguns dias nós estamos buscando a face de Deus com um propósito muito especial, e eu quero, através desta palavra, dar início a um novo propósito junto com a igreja, e nós vamos dar início à oração de Jabes. Nós vamos estar orando alguns dias, aproximadamente 12 dias, embasados nesta palavra, meditando nesta palavra de Deus aqui que nós acabamos de fazer a leitura, sobre a oração, sobre a história deste homem chamado Jabes. Então nós estaremos orando, tendo inspiração de Deus nas nossas orações, baseado nesses dois versículos da palavra de Deus. Meus queridos, nós vamos estar então em oração, buscando ao Senhor debaixo deste tema. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 9, nós temos uma história muito interessante a respeito de um personagem bíblico que se encontra escondido nas páginas das Escrituras, em especial em meio de uma genealogia. Nós observamos a palavra de Deus a partir do capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, capítulo 1, 2, 3 e o início do capítulo de número 4 de 1 Crônicas. Nós temos um relato bíblico da genealogia, nomes de homens, de personagens de Israel, a qual, quando nós fazemos a leitura nesta passagem, nós ocidentais, quando nós lemos esta genealogia, talvez alguém possa pensar qual o motivo, qual a necessidade, qual a edificação que textos como esse podem trazer para nós. E talvez um leitor desavisado, fazendo a leitura do capítulo 1, capítulo 2, no capítulo de número 3, já talvez fazendo uma leitura um tanto quanto monótona, de nomes, fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. No capítulo 4 e no versículo 9, Deus, trazendo uma inspiração ao cronista, faz com que nós venhamos a nos surpreender com esta história gloriosa. No versículo de número 9, Deus dá uma habilidade muito grande aqui ao cronista, que ele vai de repente mudar a forma como ele está trazendo este relato. E no versículo de número 9, meus amados, ele começa trazendo um choque para os seus leitores. O texto vai dizer assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Olha como ele começa o relato bíblico da história deste personagem chamado Jabes. Ele poderia começar falando a respeito de que Jabes orou a Deus, buscou, invocou o nome do Senhor, mas no meio deste relato genealógico, ele vai trazer um choque nas Escrituras, da forma como nós vamos estar lendo. Ele começa dizendo assim: Foi Jabes mais ilustre. Esse texto, meus amados, vem nos chamar a atenção. Aquele que estiver lendo nomes para nós ocidentais completamente estranhos, esquisitos e às vezes até difíceis de serem pronunciados, de repente se depara com alguém dizendo: olha, Jabes foi mais ilustre.
Jabes foi mais importante, Jabes foi mais destacado do que todos os seus irmãos. O objetivo do cronista aqui é chamar a atenção de todos os leitores para a vida deste homem, dizendo: este homem, ele foi mais destacado, foi mais importante, foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E aí ele muda o relato dizendo, e explicando o motivo, dizendo assim: sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Nós observamos aqui a explicação do porquê que este homem recebe este nome. E a explicação é que sua mãe, quando veio a dar à luz a esta criança, sofreu dores diferenciadas, dores além da conta. O texto diz que ela sofreu dores, porquanto com dores o dei à luz. Talvez a Bíblia não vai relatar, mas talvez essa criança estivesse mal posicionada, mal colocada. E eu quero que você que está me ouvindo, quero que você guarde isso que eu estou dizendo. Jabes estava talvez mal colocado, mal posicionado. E no momento em que essa criança veio à luz, a Bíblia não diz se a sua mãe morreu, ou se sua mãe ficou com sequelas para o resto de sua vida. A Bíblia não nos fala nada disso, mas a dor que o nascimento desta criança causou foi tão grande, foi tão terrível, que Jabes ao nascer não trouxe alegria. Jabes ao nascer não trouxe para a sua mãe, para os seus pais, aquilo que toda criança traz quando ela vem à luz, que é alegria, que é regozijo, que é um momento de festa. O texto diz que no momento que o seu menino nasce, ela pega ele no colo e diz: olha, o nome dele será Jabes, que tem por nome, que tem por significado aquele que trouxe dor. Jabes ao nascer veio trazer dor, não veio trazer alegria, não veio trazer contentamento. E esse é o nome que ele recebe sobre si, que ele vai carregar um estigma, um peso para toda a sua vida, até o momento em que ele resolve desejar, em que ele resolve buscar uma mudança da sua história. Quem sabe, meus irmãos, aquela criança com este significado tão terrível e tão difícil, aquele que trouxe dor, aquele que causou dor. Imagina uma criança dessa, com esse nome, imagina a infância dessa criança, imagina o que ele passou, imagina a adolescência desse menino, imagina a juventude desse moço, aquele que trouxe dor. Imagina como era o psicológico desse moço, desse homem. Imagina como era o sonho que ele tinha, qual era a expectativa de vida. E o mais interessante, a expectativa das pessoas que o conheciam. Aquele que trouxe dor, aquele que causou dor. Imagina a expectativa na vida das pessoas que o conheciam, na vida dos seus parentes. E nós observamos, irmãos, são apenas 2 versículos escondidos no meio de uma genealogia, mas que tem uma história de um peso tão tremendo para as nossas vidas, lições gloriosas para todos nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós nos identificamos com ele, porque quantos de nós não tivemos momentos amargos na nossa vida? Talvez na nossa infância, talvez na nossa adolescência ou juventude. Quantos de nós não tivemos, como Jabes, talvez, uma expectativa negativa? O que é que alguém esperou de nós, irmãos, em algum momento? Qual foi a expectativa imposta sobre as nossas vidas? Será que alguém algum dia disse que você não seria nada, que você não seria ninguém, que você seria uma pessoa que não teria futuro? Jabes recebe sobre a sua vida todos esses pensamentos, toda essa expectativa contrária e negativa sobre a sua vida. E nós podemos inferir pelo texto bíblico que a sua história não foi fácil. E o versículo de número 10 vai dar continuidade à explicação de por que Jabes, este homem que
não tinha uma expectativa positiva e ninguém depositava nada de positivo na sua vida, a começar pelo seu nascimento. Qual é a mãe que coloca o nome desse no filho? Imagina ele. E o versículo de número 10 então vai trazer a continuidade do porquê que Jabes vence, o porquê que Jabes tem a mudança da sua história. E ele continua, o cronista, dizendo: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Nós temos aqui mais uma lição. Jabes conhecia as Escrituras. Jabes conhecia um personagem bíblico por nome Jacó. Mas o texto não diz que ele invocou o Deus de Jacó. O texto diz que ele invocou o Deus de Israel. Porque quem é Israel? Israel é o Jacó transformado. Quando nós lemos a história de Jacó, nós vamos ver aquele usurpador, aquele enganador, aquele homem que tem uma vida conturbada, mas que um dia teve um encontro com Deus e Deus mudou a sua vida, mudou a sua história, houve uma transformação. Jacó se transforma em Israel. Jacó se transforma num príncipe de Deus e a sua história ficou registrada nas Escrituras. E agora Jabes, aquele que tem uma expectativa completamente negativa, um depósito, um peso negativo sobre a sua vida, conhecendo a história de Israel, conhecendo mais ainda a história do Deus de Israel, conhecendo a história do Deus que transformou um Jacó em um Israel. A Bíblia diz que ele vai invocar o Deus de Israel. Nós vemos aqui que dá a impressão que Jabes diz assim: se Deus transformou Jacó, Deus pode também transformar a minha vida. E ele vai invocar. E aqui algo que me chama a atenção, porque o texto não diz que Jabes orou ao Deus de Israel. O texto diz que Jabes invocou. E a palavra invocar, irmãos, é algo muito profundo, é algo muito sério. A palavra invocar fala de algo muito forte, muito profundo, algo como que uma angústia, um grito dentro de uma alma de alguém que clama ao Deus Todo-Poderoso, alguém que está em agonia, alguém que está numa dificuldade tão terrível que só tem uma solução: invocar ao Deus de Israel. E o texto bíblico vai nos mostrar que ele vai clamar a esse Deus. O texto bíblico vai nos mostrar que ele vai buscar ao Senhor de uma forma muito profunda, de uma forma muito séria. E ele diz, ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, me disse. Meus irmãos, eu quero ficar apenas nesta primeira parte da oração de Jabes. A oração de Jabes aqui, ele vai pedir 4 coisas, mas eu quero ficar nesta oportunidade apenas na primeira. Meditar com os irmãos aqui, a princípio apenas no primeiro pedido de Jabes. O texto diz que ele diz ao Senhor: se me abençoares muitíssimo. É o primeiro pedido dele. Ele poderia dizer: olha, Senhor, me abençoe. Existem outras linguagens, outras traduções, mas essa linguagem para mim é uma das linguagens que expressa, na verdade, o profundo do desejo desse homem. Ele diz: se me abençoares muitíssimo. Ele não quer uma bênção, porque abençoado ele já é. Ele é da tribo de Judá, ele é do povo de Deus, e por certo ele já era alguém abençoado. Assim como você que me ouve nessa oportunidade, você já é uma pessoa abençoada. A Bíblia nos diz no livro de Efésios que ele nos abençoou, falando como igreja, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Abençoado você já é, meu irmão. Todos nós somos abençoados. Se Deus não fizesse mais nada na nossa vida, já seria suficiente o fato de que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nossa esperança é a sua vinda. Nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Já somos abençoados. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós estamos numa luta, estamos numa batalha, estamos em uma guerra, principalmente no contexto hoje que nós estamos vivendo, um contexto de âmbito, de uma dificuldade de âmbito mundial que nós estamos enfrentando nesses dias. Somos abençoados? Somos, mas existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos de algo mais, meus irmãos.
nós precisamos de uma porta que se abre, nós precisamos de uma cura, nós precisamos de um milagre específico. E quando nós estamos olhando aqui para Jabes, ele vai pedir para Deus: olha, eu preciso que o Senhor me abençoe de uma forma muito séria, de uma forma muito específica. Eu preciso ser muitíssimo abençoado. Meus irmãos, nós somos pessoas sóbrias. Não estamos falando aqui de teologia da prosperidade, não é nada disso. Não é nada disso. Somos muito sóbrios, somos bíblicos. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos, que quando esse texto diz, ele está na sua oração, se expressando para Deus: eu preciso ser muitíssimo abençoado. Isso ele está fazendo, clamando ao Deus de Israel. Esse muitíssimo abençoado é algo muito bonito, muito sublime. E talvez alguém, meus irmãos, enganado às vezes por alguns preconceitos, pode achar que isso pode ser talvez exagero, ou que isso pode ser talvez até egoísmo. Eu ouvi alguém comentando sobre esse texto e dizendo que existem pessoas, irmãos, que são muito bem abençoadas por Deus. Essa pessoa, ela estudou, ela teve condições, ela se esforçou, ela tem uma boa condição, quem sabe tem um bom salário, uma ótima profissão. Está no momento em que ela pode dizer: olha, minha família está abençoada, eu tenho saúde, tudo está dando certo na sua vida. E alguém muitas vezes diz assim: eu não posso pedir nada a Deus, eu sou muito abençoado, não posso pedir nada a Deus, eu só posso agradecer. Meus irmãos, isso parece certo, porém não é. Isso na verdade é egoísmo. Egoísmo. Sabe por quê? Porque se uma pessoa ela está ganhando um ótimo salário, está muito bem empregada e sua família está abençoada, há saúde, tudo está dando certo, ótimo. Mas temos que agradecer a Deus? Sim. Só que às vezes a pessoa está achando que é tudo isso ou é só isso que Deus tem para a vida dela. Quando Jabes ora a Deus e diz: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, nós vemos aqui, irmãos, uma expressão muito séria da expectativa que havia sobre ele. Preste atenção, qual era a expectativa que havia sobre Jabes? Seu nome significava aquele que trouxe dor, aquele que causou dor. A expectativa das pessoas ao redor era que Jabes não daria para muita coisa, que Jabes não seria alguém que se destacaria, que Jabes seria alguém que no futuro muito próximo não daria certo. Trouxe dor e ele causou dor, e a sua história não seria uma história muito boa. Havia uma expectativa contrária e negativa sobre a vida de Jabes. Quando Jabes ora dizendo: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu quero que a expectativa que há ao meu redor e com respeito à minha pessoa mude. É isso que Jabes a princípio está dizendo. Então, quando uma pessoa momentaneamente abençoada financeiramente, espiritualmente, ou em qualquer área da sua vida diz: olha, eu não posso pedir nada porque eu tenho de tudo, essa pessoa está sendo em primeiro lugar egoísta, e ela está sendo também, ela está limitando a Deus, porque Deus ainda quer fazer muito mais na minha e na sua vida. Abençoado você já é, mas eu quero te dizer que Deus ainda pode fazer muito mais na sua vida. Sabe para quê? Para que você muitíssimo. Não é só por ele que ele está orando, irmão. Ele está orando porque ele quer ser uma bênção. Ele quer que a expectativa contrária que há sobre a sua vida venha a ser transformada. E o único que pode mudar a vida de Jabes é Deus. Então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor vai fazer algo, eu quero que o Senhor faça algo muito grande na minha vida, para que a expectativa que há com respeito à minha pessoa possa mudar. Eu quero ser muito abençoado para que eu possa ter como abençoar. Sabe por quê? Porque a expectativa era que ele vai causar dor para outras pessoas no futuro, e Jabes ele quer ser uma bênção no futuro para todos aqueles que cruzarem o caminho dele. É isso que Jabes está pedindo. Não temos aqui um egoísmo, uma oração egoísta, não, irmãos. Não temos aqui uma oração de uma teologia da prosperidade desprovida de compromisso com Deus. Muito pelo contrário, eu
Jabes desejando ser uma bênção para todos aqueles que cruzarem o seu caminho, e para isso ele diz: eu preciso muito da tua bênção na minha vida. Você que está me ouvindo, você que está contemplando e ouvindo esta palavra de Deus, nós estamos entrando nesta nova campanha, a campanha de Jabes, e vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus. Você talvez que esteja enfrentando esta batalha que todos nós estamos enfrentando, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem. Estamos em um momento de quarentena, estamos em um momento, meus amados irmãos, em que se você tiver uma mente espiritual, em que você entender o que o Espírito Santo está fazendo, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua história, eu quero dizer para você que isso vai se reverter como bênção. Sabe por quê? Porque o tempo que você tiver livre, existem pessoas nesse momento que estão desempregadas, existem pessoas nesse momento que estão em casa porque o chefe, porque o patrão talvez não tem o que fazer na empresa e mandou muitos funcionários ficarem em casa, e você que está me ouvindo talvez seja uma dessas pessoas. Eu quero dizer para você, não é hora de murmurar, não é hora de criticar, é hora de você utilizar isso em teu próprio favor, que nós vamos estar fazendo no início dessa campanha, e vamos dar continuidade meditando nesta palavra. Mas a princípio, meus irmãos, eu quero dizer para você que é um abençoado, você que é um salvo, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, que Deus quer fazer uma coisa muito extraordinária na sua vida. Mas para isso, meus amados, nós precisamos orar, e orar de uma forma muito mais profunda ainda, clamando, buscando a Deus de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer ilustre, Deus quer destacar a tua vida para que o nome dele seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos iniciar então esta campanha, a campanha de oração de Jabes, aonde nós vamos nesse texto meditar e tirar princípios de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos, assim como Deus fez na vida deste homem, vai fazer na minha e vai fazer na tua vida também. Eu quero que você que está observando esta palavra junto comigo, feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que a tua vida, se você deixar e se você quiser, escute o que eu vou dizer aqui. Mais uma coisa, para mudar a tua vida você tem que querer. Jabes poderia se conformar com a expectativa negativa que havia sobre ele. Jabes poderia se conformar com o estigma que estava sobre a sua vida, mas ele escolheu clamar ao Deus de Israel. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, e acredito que você vai entrar comigo novamente nesta campanha de oração, e vamos ver milagres de Deus, vamos ver coisas gloriosas de Deus na nossa vida, na nossa história, para a glória do nome dele. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela meditação da tua palavra, e nós queremos, Senhor meu Deus, a louvar o teu santo nome, glorificar a ti, pela vida deste homem, desta mulher, deste cristão que estará comigo, Senhor, clamando, assim como Jabes clamou, e vendo os teus milagres, Senhor, buscando, Senhor meu Deus, a tua resposta, buscando, Senhor, a tua bênção, buscando, Senhor, estarmos na tua presença de uma forma gloriosa, para que o Senhor mude a história, para que o Senhor mude a situação, para que o Senhor mude, Senhor meu Deus, as vidas, a circunstância, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.